Vazou e a gente traz pra vocês na íntegra. Oda revela informações sobre Shanks, Ben Beckman e o segredo do despertar de Trafalgar Deepwater Law. Além disso, o autor também esclarece o mistério, que não era tanto mistério assim, de por que Ryukugyu conseguiu ficar 3 anos sem comer, e faz um ranking um tanto quanto peculiar aí dos chapéus de palha. Também vamos ter o aprofundamento de uma polêmica que estava rolando solta por aí, uma informação importante sobre os novos membros da CP0 e, claro, um crime, algo recorrente muito triste que vem acontecendo em SBS. Eustace Kid foi a primeira vítima. Agora, Sentomaru e Ryukugyu sofrem do mesmo. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, porque tem várias outras menções do Oda nesse vídeo. Então vem comigo, deixa o like, eu sou o Lipe e vamos nessa. E bundas, vamos falar sobre bundas. Vamos começar pelo começo. Um leitor pergunta a Oda sobre o touro verde. Ele disse no capítulo 905 que não comia há 3 anos porque ele acha comer um saco. O que significa que ele, como é a floresta, é capaz de fazer fotossíntese. Então, se ele receber nutrientes dessa forma, ele não precisa comer. Isso tá certo? Oda responde com certeza. Isso aí já era óbvio demais desde a revelação da fruta no capítulo 1054. A partir do momento que nos foi revelada que era a fruta da floresta, todo mundo já colocou como canon que ele sobreviver sem comer por tanto tempo era por ser capaz de fazer fotossíntese. Então check aí no primeiro mistério, que nem é mistério. Outro leitor pergunta: como um fã africano, eu notei que ninguém pergunta sobre o futuro de Brook. Por favor, o desenhe. E o Oda, na safadeza maliciosa e malandra, simplesmente lança isso. A mesma imagem do Brook com um 4 vezes ali, mostrando como ele seria daqui a 20 anos e 40 anos se tudo desse certo. E como ele seria daqui a 20 anos e 40 anos se tudo desse errado. Piadinha boa, gostei, mas eu também acharia maravilhoso se ele mais velho com tudo dando certo fosse exatamente assim. E se tudo desse errado fosse... Deixa eu fazer uma montagenzinha aqui rapidinho. Pronto. Assim. Sem o Black Power que tem tanto significado e importância para ele. E claro, com 1 vezes 2 aí do lado. Os leitores continuam com suas perguntas. No volume 105, capítulo 1061, vimos a base do G14. Se olharmos de perto, podemos ver objetos redondos parecidos com balões. Eles são balões? Alguém os prendeu de brincadeira na base? Oda responde: sim, são balões. A filial do G14 fica perto de Egghead, então as crianças que foram vítimas do que aconteceu no arco de Punk Hazard, volume 67, estão ficando na base para serem medicadas após serem analisadas por Vegapunk. Uma base da marinha é um lugar muito bruto, muito duro. Então, para que as crianças se sintam mais seguras, mesmo que só um pouquinho, a vice-almirante Doll deu a ordem para prender alguns balões. E a vice-almirante Doll, a cada momento que passa, a cada aparição, se torna mais bem conceituada, assim digamos. Parabéns, Almirante Doll, você já tem uma legião de fãs. Um bando de nerd. Odachi, por favor, nos dê um ranking de quem é o maior beberrão entre os Mugiwaras. Eu sei que dizem que o Zoro e a Nami bebem muito, mas e os outros? E o Oda ranqueia da seguinte maneira: 10º o Chopper, 9º o Luffy, 8º o Sop, Brook em 7º, Robin em 6º, 5º é o Sanjasu, 4º é o Frank, 3º é a Nami, 2º o Zoro e 1º o Jinbão. O autor complementa: esse ranking foi um pouco difícil de fazer. Gostar de beber e poder beber muito é uma questão totalmente diferente. Cada um aí, né, bebe da sua própria maneira. Então eu acredito que o Luffy tem potencial, mas você sabe que a prioridade dele, obviamente, é a comida. E eu devo dizer que me assustou, tá, de verdade, ver o Jinbe na frente do Zoro e da Nami, porque pra mim, o espadachim que flerta com a cirrose não poderia ser superado nesse quesito, mas o Jinbão vem pra ser consagrado como o maior beberrão dos chapéus de palha. Maluco consome mais álcool do que o Sunny consome cola num Pope the Burst. Realmente impressionante. Pergunta: olá Oda Sensei! Começando pelo Rob Lucci, alguns membros da CP9 foram promovidos a CP0, mas isso inclui Jabura, Fukurou e Kumadori?
Oda responde: se você assistiu o filme Red, verá que Blueno e Califa aparecem como agentes da CP0. Então sim, todos os agentes da CP9 foram promovidos a CP0, mas dentro dessa Cypher Pool há um grupo de pessoas com máscaras, incluindo Lute, Kaku e Stussy, e eles são chamados de assassinos mascarados e recebem missões mais especiais. Ou seja, todos os membros da CP0 que usam máscaras são mais poderosos, mas a própria Nico Robin já tinha revelado isso pra gente no capítulo 1031, falando que os caras são a elite. E sobre os outros membros da CP9 terem virado os membros da CP0, bom, no capítulo 1083 a gente também teve a confirmação disso, mas como esse SBS é do volume 106, o capítulo 1083 ainda não tinha sido lançado. Mesmo assim, mais um segredo revelado que não é tão segredo assim, né? Leitor, se alguém for petrificado pelos poderes da Mero Mero da Mini Hancock, ele será tratado como um lolicon depois disso? Eles não vão, certo? Por favor, me diga que eles não vão. O Oda, com Haki da Observação avançado para driblar a polêmica, responde: o poder dela é aproveitar das pessoas que pensam que fofo, que lindo, e assim baixam a guarda emocionalmente. Todos nós olhamos para bebês e crianças e os consideramos fofos, certo? E isso é o suficiente para ficar petrificado. Mesmo que haja um verdadeiro lolicon entre os petrificados, não se pode determinar que tipo de emoção os levou a esse estado. E essa também é uma informação que logo após o Sop virar pedra tinha ficado bem evidente. É óbvio que ele não estava olhando para essa Snake com qualquer tipo de interesse, de intenção ali maliciosa. Então depois do capítulo 1077, onde isso ocorre com ele e também com a Lilith, parecia ter ficado claro que só a Shella fofa já era suficiente para ser transformado em pedra. Mas é muito importante Oda esclarecer esses pontos, né? Porque se há margem para uma interpretação tão bizarra dessa, que, cara, estranhamente não era pouca gente que estava pensando, tá? É bom o autor já colocar os pingos nos is e deixar uma galera tranquilizada também. Então não tem questão de intenção maliciosa para essa Snake, tá? Pelo amor de Deus, vamos descartar isso pra sempre, acabou esse papo. Temos aí mais um mistério revelado que já não era mais tanto mistério assim. Risos, risos. Eu tenho uma pergunta sobre o ataque do LoL Krum. O K é o K de Kakusei, despertar, ou é o K de Kikoku, que para quem não se lembra é o nome da espada do LoL? O Oda responde: o Room é basicamente o poder de criar uma sala de cirurgia e você pode fazer o que quiser dentro dela. O Krum é revestir sua lâmina dentro do Room. Assim, o usuário pode fazer o que ele quiser dentro da sala, tipo esticar a espada ou atacar criando uma forte onda de choque. Para resumir, o K de Krum é o K de Knife, se referindo mais aí à lâmina da espada. Sua outra técnica, o R-Room, tem o R de Ri, que é partida / distância. É uma sala que está longe do seu criador. Antes, o Law tinha que estar dentro da sala de cirurgia para poder utilizar ela, mas com o despertar de sua fruta, isso não é mais necessário. Basicamente, Oda está querendo dizer que com o despertar, o Law consegue usar o Room além de seu alcance, né? Fora da necessidade dele estar em contato direto com a sala de operações. Ao invés dele precisar ficar ali dentro para controlar tudo, ele pode controlar de fora. É tipo um Room remoto, uma apelação gigantesca e extremamente poderosa. Aí o Oda complementa: não há problema em apenas sentir a essência disso que eu falei, se tudo parecer meio confuso, meio complicado. Mas é isso, Oda, eu acho que tá claro, tamo junto. E aí, para partir já para as conclusões, temos as mais novas vítimas do crime de ter um flashback sendo contado através de um SBS. Algo que ocorreu com um falecido Kid e agora é vez de Sentomaru. Segundo Oda, esse é o passado do homem. Os marinheiros receberam um relatório dizendo que ursos selvagens estavam atacando aldeias humanas em uma certa ilha. Vegapunk os acompanhou para montar um sistema de segurança para combater os ursos, mas quando os fuzileiros navais estavam investigando a perigosa montanha, eles encontraram um menino que derrotou todos os ursos usando sumô e reinou como o chefe da montanha. Esse, obviamente, era Sentomaru.
Ele era um menino que foi abandonado pelos aldeões devido ao seu comportamento violento quando era mais jovem. Intrigado com a força desse menino que não voltou mais para a aldeia e estava sempre com fome, Vegapunk o contratou como seu guarda-costas. Depois do que aconteceu com o Kid, do Oda pegar um passado tão interessante de um personagem que poderia ter sido ainda mais importante e não colocar nas páginas do mangá, fica claro que o autor está optando por poupar páginas, que é algo limitado e está trazendo coisas por fora em SBS. E isso é algo muito válido, né? O Oda sempre trouxe informações muito interessantes em SBS, mas quando se trata de trazer o passado de um personagem, não soa também um tanto quanto lamentoso? Eu queria muito ver o passado do Kid desenhado e escrito pelo Oda. Queria muito ter poucas páginas dedicadas a flashbacks tão interessantes que o autor tenha pensado. Por mim, mano, todo personagem de One Piece pode ter seus flashbacks na página do mangá. Tá tudo certo. E assim, isso traz mais profundidade, mais significado aos personagens. Esse do Sentomaru pode não ser nada demais, né? Mas o do Kid foi. E o próximo, até algo parecido com isso, é o passado do Aramaki, que ainda pode acontecer, tá? Ainda pode acontecer, ainda pode aparecer nas páginas do mangá. O Oda não é tão preciso aqui, mas ele revela que o passado de Aramaki deve ter sido muito triste para ter uma tatuagem dessas embaixo do peito. Shinagawa Shinju, ou O Suicídio dos Amantes de Shinagawa, é o título de uma peça de Rakugo em que uma prostituta arruinada e idosa deseja cometer suicídio, tendo convencido assim um jovem a sair com ela pulando de uma ponte. O homem se recusa no último momento, mas ela o empurra. E antes dela mesma pular, quando ela vai se suicidar, um mensageiro aparece e dá a notícia à prostituta de que chegou algum dinheiro para ela. Encantada, vislumbrada, a ideia de se matar de repente parece ridícula e ela volta às suas atividades normais. E o cara foi assassinado, basicamente, né? Enfim, é um drama. Então, se você parar pra pensar, essa aqui é de flipar os corrones, mano. O gado verde muito provavelmente foi traído por uma meretriz e é um chifrudo, pô. Corno verde confirmado e irrefutável. O fandom é tão forte no meme que ele se torna realidade dentro do mangá. Isso é simplesmente maravilhoso. Brincadeiras à parte, né? Seria muito interessante ter um passado com o Aramaki apaixonado por uma meretriz e sendo traído por ela, enganado, passando vergonha, tipo os caras que caíam no papo furado da Komurasaki. Esse é o nível do gado verde, chifrudo, decepcionante, escória, e é isso. Foi enganado, deve ter sido levado ali também a, buscar... Cara, pesado. Pode ser um... Assim, vamos lá. A gente tá trabalhando aqui com uma parada mais cômica, achando graça. Mas, meu irmão, pode ser de fato um passado muito trágico, muito pesado e que vai trazer uma profundidade pro personagem. Não que vai justificar suas ações. Pode explicar por que ele faz o que faz, mas nunca justificar essas atrocidades cometidas e proferidas por esse homem que é a escória da humanidade. É aquilo, né? As ações podem ser justificadas, tu pode entender por que ele faz o que faz, mas achar que isso é ético, que isso é correto, aí já são outros 500, né? Não tem nada a ver com nada, o cara tá todo errado e é isso. O Oda aproveita esse comentário para revelar as justiças do Shed Tora e do Lee Shokugyu. Aramaki é o homem da justiça mortal, cujo conceito ainda não tá tão claro, mas certamente tem como base atitudes muito preconceituosas e talvez até mais extremas do que a justiça absoluta. O Isho, almirante Fujitora, tem a justiça honorável, o que certamente, dentre todos os almirantes, parece a mais sensata e equilibrada, com uma visão de mundo muito mais justa e ética que os demais. Eu amo o conceito dele, mesmo cego, conseguir enxergar o mundo através de muitas outras perspectivas além da sua, uma visão muito mais ampla que a dos outros almirantes. O Oda também revela aqui que a Nami tá esculachando o Rob Lute dizendo: "Ah, rapaz, você não tá mais agindo como o senhor durão, eu era o chefe quando se tratava de humilhar a Robin em Enies Lobby." Uma salva de palmas aí para nossa navegadora favorita. O Rob Lute merece... Eu ainda acredito numa mudança do personagem, mas ele merece de fato um esculacho por ter feito o que fez no passado. O autor também personifica o tridente Mogura do Katakuri e a espada Kikoku do Law.
A Kikoko aqui, né, tá meio omelete de fromage, falando que tá cansada, tipo o Kakashi sem chakra, o Law sem haki, e a Mogura sendo uma perfeição adorável apaixonada por donuts. A sacada é que Mogura significa topeira, então virou essa beldade aí, essa maravilha. E agora, para partir para as duas informações de fechar o vídeo, é o seguinte: o Oda também falou que tá amando desenhar nádegas nesse arco. Algo que a gente já tinha percebido, né, devido a vários takes aí diferentes que a gente tem tido no arco de Egghead. E é isso, ele mencionou que tá pesquisando bastante sobre bundas para desenhar bem feito. E tá fazendo bem feito. Ele gosta. E antes de finalizar, temos uma Big News dentro das Big News. Notícia de última hora. Acabaram de revelar as cores oficiais dos Vegapunks e elas são essa aí que você tá vendo agora na tela. Acho que o detalhe mais gritante aqui é que, diferente de todas as fanarts, o capacete do Shaka é prateado e não dourado. Eu acho que o Oda às vezes olha as fanarts e fala: gostei muito, vou fazer diferente. E vamos então finalizar o SBS com a pergunta sobre o Ruivo e seu braço direito. O leitor questiona o seguinte: entre Shanks e Ben Beckman, quem é o mais popular entre as garotas? O Oda responde: Shanks é provavelmente o mais popular, mas Ben Beckman flerta mais, afinal, Beckman ama demais as mulheres. E será que com esse mero detalhe solto em SBS dessa forma, temos um direcionamento de quem Sanji enfrentará caso os Chapéus de Palha duelem contra os piratas do Ruivo? Muito se especula, né, que o cozinheiro enfrentará o Ryokugyu em algum momento devido a, entre outros argumentos, a paixão de ambos por mulheres. E será que Ben Beckman, como um verdadeiro mulherengo, se encaminha para enfrentar Sanjaço? Vale lembrar que outra característica marcante dos dois é que ambos são fumantes estilosos, sempre com um cigarro pronto para o combate. E ó, para ser sincero, eu acho que isso tudo aí que eu mencionei pode até ser um argumento ainda mais forte para o Zoro enfrentar o Ben Beckman, porque ele vai conseguir enxergar, né, algumas nuances do Sanji ali e vai ficar com ainda mais vontade de lutar a sério contra o braço direito do Ruivo. Enfim, detalhes legais que a gente consegue enxergar através de uma simples informação dada pelo Oda. E meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece do like e se inscrever no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu! Outra Big News. Provavelmente o próximo vídeo vai ter uma parada bem especial.